A suspensão do campeonato catarinense estipulada pelo governo de Santa Catarina encerra no domingo e os jogos para a sequência do estadual voltam na segunda-feira. Nós vamos conversar ao vivo com o Dr. Luiz Fernando Funchal, médico do Avaí, também um dos responsáveis por estipular para a montagem do protocolo de saúde. Dr. Funchal, boa tarde. Obrigada pela participação aqui no Jogo Aberto SC mais uma vez. Como que foi aceito? Já foi entregue esse protocolo ao governo? Como é que foi a aceitação do governo de Santa Catarina? Boa tarde, Cacau. Já foi entregue, sim, foi entregue esse protocolo. Ele já está um protocolo praticamente por todos nós aceito, né? A gente está vendo que existem alguns clubes que ainda não estão aderindo bem ao protocolo, mas o protocolo, sim, ele foi aceito pelo órgão principal, que é a Secretaria Estadual. E ele, na verdade, está seguindo normas, de certa forma, internacionais, né? Um órgão importante, que é o órgão CDC, que é o americano, ele instituiu algumas novas modelagens que foram colocadas nesse novo protocolo, e é o mesmo que, por exemplo, ontem nós participamos da reunião da CBF, é o mesmo protocolo, né, que a própria CBF também vai aderir, vai instituir no Brasil inteiro para o início do Campeonato Brasileiro, né? E o que tem de diferença, Funchal, nesse novo protocolo do outro protocolo apresentado? A diferença básica é principalmente você fazer as análises e fazer as interpretações dos testes. Por exemplo, eu vi ali que foi colocado, não sei se eu posso estar enganado, sobre o presidente do Tubarão, em fazer testes rápidos. Os testes rápidos são testes imunológicos, né? Na verdade, se você tiver um número grande de testes imunológicos IgG positivo, na verdade, não significa pessoas doentes, são pessoas já imunizadas, né? Se você quiser fazer a procura de pessoas doentes, ou seja, portadoras do vírus, você tem que fazer o chamado RT-PCR. E aí vem as mudanças que aconteceram. O indivíduo, quando ele for o PCR positivo, mas assintomático, ele vai ser retirado das equipes, o jogo vai transcorrer, né? Então, aquele que, veja, assintomático, hein? Ou seja, não tem nenhum tipo de queixa, nenhum, totalmente sem queixas. Esse indivíduo vai ser retirado da equipe e vai ser dado para ele 10 dias de afastamento. Uhum. Quando o indivíduo for sintomático, ele vai ficar afastado 14 dias, tá? Desde o dia da coleta, do exame. Então, essa é uma mudança. Mas o indivíduo que é assintomático, ele é retirado da equipe, você pode colocar um outro indivíduo que seja PCR negativo para substituí-lo. Na ausência, não terá substituição, então, você vai ficar com um a menos na tua equipe, mas essa é uma mudança importante. É a principal mudança essa, no caso? É a principal mudança com uma outra análise. No caso dos atletas que são IgG positivo, esses atletas estão sendo considerados, a partir de agora, completamente imunizados. Estão curados da doença. Então, por exemplo, tem muitos clubes que já têm vários atletas IgG positivo. O nosso clube mesmo tem alguns. Esses indivíduos já são, na verdade, atletas curados, não pegam mais a doença e não fazem mais a transmissão pelas vias aéreas, né? Então, esses indivíduos estão curados, são imunizados. Então, ao longo do campeonato, principalmente do brasileiro, que são muito maior o número de rodadas, vão ser realizados várias testagens e a partir do momento que o indivíduo vai se tornando PCR positivo, depois IgG positivo, ele, na verdade, vai sendo retirado paulatinamente das equipes, ou seja, da necessidade de retestagem. E isso será feito... Opa, perdão. Não, pode continuar. Pode continuar. Isso será feito através de um controle e uma obrigatoriedade de todos nós, dos departamentos médicos, de estar municiando a CBF rodada por rodada dos resultados dos testes. E isso vai acontecer agora para a próxima semana no Campeonato Catarinense. Você acredita que os jogos vão sim acontecer? E o Catarinense também. Nós também. O Catarinense, nós estamos fazendo uma modelagem muito próxima. Nós também temos os inquéritos. Nós também estamos fazendo a dosagem do PCR. Por exemplo, nós vamos fazer com uma entrega em torno de, no máximo, 24 horas antes do início do jogo, para dar, lógico, a oportunidade da equipe fazer a substituição necessária.
Bom, Funchal, acho que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho. Tu acredita mesmo, antes pra gente encerrar, que os jogos vão acontecer na próxima semana do Catarinense? Eu acho que não há dúvida nenhuma. Se a gente seguir de verdade essa modelagem como ela está sendo colocada, os clubes todos fizerem os testes necessários, as substituições quando necessárias, preenchimento do inquérito epidemiológico, que deve ser uma coisa diária. Por exemplo, na Federação Catarinense nós temos um inquérito bem fácil, que é um inquérito feito através de uma plataforma digital, né, que todos os celulares podem preencher com rapidez e velocidade. Então, não vejo por que não, e com segurança, né? Porque você vai saber exatamente com quem você está tratando. Bom, Funchal, muito obrigada pelas explicações. Acho que os torcedores e até os jogadores vão ficando um pouco mais tranquilos de poderem voltar aos jogos. Muito obrigada, e a gente segue no aguardo para segunda-feira, para terça, para quarta, para os jogos acontecerem. Muito obrigada. Obrigado a você, um abraço e obrigado pela oportunidade. Bom, e o Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui, mas na segunda-feira a gente fala ainda mais sobre os protocolos, sobre os jogos que devem acontecer na segunda, na terça e na quarta. Eu te espero segunda, 12h30. Tchau, tchau!